Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre presença extra-regional. Bom, gente, o termo presença extra-regional é um termo muito interessante para a gente analisar o sistema internacional, ainda que ele não seja muito utilizado. Né? A gente não veja ele aí, principalmente na teoria de relações internacionais, né, para entender um pouco a situação do mundo hoje. Né? Esse termo é um termo, né, que eu trago aí da pesquisa desenvolvida pela minha orientadora, a professora Claudete de Castro Silva Witt, que aqui na Unicamp há 20 anos vem desenvolvendo a pesquisa sobre geografia das relações internacionais. Né? E trabalhando esse conceito, enfim, ela vem trabalhando também com outros autores, enfim, trazendo alguns aspectos interessantes para a gente pensar o papel dessas potências mundiais no mundo hoje. Né? Eu falo isso porque talvez a gente tenha que prestar um pouquinho de atenção, de uma forma ou de outra, com relação à diferença do mundo hoje com o período em que se consolidou de uma forma ou de outra a ideia de potência mundial. Né? Ali na virada do século XIX para o começo do século XX, não à toa o início da produção científica, né, ou pretensamente científica, em geopolítica, em geografia, né, em 1918 em política internacional e depois da Segunda Guerra em relações internacionais, numa leitura que traz uma carga muito importante com relação a esse tema das potências mundiais. Né? E eu queria entender aqui, trazer essa discussão um pouco, para a gente pensar por que hoje a gente pode não estar encaminhando para uma terceira guerra mundial. Como aconteceu quando os interesses de potências mundiais colidiram ali no começo do século XX e na metade do século XX. Tá? Eu não vou fazer, vocês sabem que aqui no canal a gente não faz muito futurologia, né? A gente tenta não apostar muito, né, nas coisas, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz minha grande amiga Natana Garcês Portugal. Mas acho que é interessante a gente tentar entender esses movimentos que estão acontecendo hoje, como que eles estão se constituindo de uma forma ou de outra. Então vamos lá, vamos recuperar um pouquinho a ideia de potência mundial, tá? Para tentar entender um pouco esse movimento, né, aí do final do século XIX, começo do século XX. O que era uma potência mundial? E hoje, de uma forma ou de outra, né, o que a gente está observando ainda, teoricamente, como uma potência mundial? A gente fala de potência quando a gente fala de países que concentram capacidades. Esse termo potência mundial ele é muito utilizado por teorias clássicas das RIs e teorias clássicas da geopolítica. Né? Ou seja, o realismo, o liberalismo nas RIs, ou o poder terrestre, poder aéreo, poder marítimo, nas teorias clássicas de RI. Por quê? Porque a ideia aqui era tentar entender quais são os países que congregam a maior quantidade de capacidades no sistema internacional. Então, nesse sentido, por exemplo, quando Mackinder falava lá de poder terrestre, ele olhava, né, observava o Império Russo como aquele país que naquele período concentrava o maior território do mundo e principalmente o território grande que podia influenciar na capacidade britânica de exercer controle sobre suas colônias. Então, esse aspecto é um aspecto importante porque quando a gente fala de potências, a gente está usando, né, um discurso, a gente está fazendo uma análise que leva em consideração os países que detêm essas capacidades. Qual que é a grande questão? Ali na virada do século XIX, começo do século XX, ou na década de 30, década de 40, e ao longo da década de 50 e 60, o que a gente acaba observando, ou seja, Primeira Guerra Mundial, né, o período prévio e a Primeira Guerra Mundial, entre guerras e depois na Guerra Fria, a gente fala de alguns países que concentravam essas capacidades. Seja pela sua posição enquanto metrópoles de grandes territórios coloniais, seja por serem países que tinham seu próprio território para utilizar e explorar, obtendo deles riqueza, capacidade de produção, né, e por isso poder investir na política internacional. Cabe a gente pensar aqui também que quando essa ideia de política mundial vai ser desenvolvida na França e na Alemanha no final do século XIX e, portanto, a divisão da política mundial em potências importantes no sistema internacional,
Na verdade, a gente estava falando de um número muito restrito de países independentes, né? Quando a ONU foi fundada, por exemplo, em 1945, a gente teve 52 países assinando. Se a gente fizer um recorte para hoje em dia, por exemplo, existem 193 países reconhecidos pela ONU. Então a gente tem um sistema internacional muito mais complexo do que o daquele período. Se a gente voltar lá no século XIX, no Congresso de Viena, a gente vai ver que os países envolvidos não passavam aí de 20 ou 25, né? Então a gente vai perceber que pensar em termos de diferenciação entre os países por meio dessas suas capacidades é algo que é possível quando a gente tem um número reduzido de países e quando essa concentração das capacidades acaba interferindo o funcionamento, né, ou enfim, a própria existência de outros países. Ou seja, quando a gente tem um sistema internacional interconectado, né? Eu não quero usar o termo globalizado, porque na nossa cabeça, principalmente o pessoal da minha geração, que viveu os anos 90, viveu o começo dos anos 2000, a gente pensa na globalização como aquele fenômeno ligado à internet, né? Enfim, da década de 90 e começo dos anos 2000. Mas aqui, talvez caberia a gente refletir sobre essa interconexão. Não à toa, a última guerra colonial antes da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1912, que foi a Segunda Guerra dos Boeres, na África do Sul. Ganha pela Inglaterra e que fez com que pela primeira vez a Inglaterra e a França se encontrassem no continente africano e que, portanto, elas não estivessem lutando contra populações africanas, né, e sim contra o outro país e, portanto, podendo, né, potencialmente gerar uma situação de conflito no continente europeu, né? Isso é muito importante para a gente entender que nesse período da virada do século XIX, começo do século XX, até a década de 60, mais ou menos, a gente está falando de países que concentram capacidades no mundo e que, portanto, podem ser identificados como potências ou não. Um exemplo disso são as potências nucleares. Né? Não à toa, quando a gente observa, né, a lista de países que detêm armas nucleares até a década de 80 do século passado, né, até o fim da década de 70, a gente vai ver que são países industrializados, de alta qualidade de vida, né, são países que de uma forma ou de outra detêm uma capacidade de atendimento da sua economia muito forte, nem que seja em detrimento de outros países também, e geralmente países que apostam no bem-estar social ou, né, no estado de bem-estar social ou na alta capacidade de consumo para uma parcela importante, politicamente importante da sua população. Estou falando isso porque os Estados Unidos não eram um país de estado de bem-estar social. Então, só para a gente colocá-lo aí também no meio, né? Porém, a partir dos anos 80, a gente já começa a ver países que vão interferir em temas específicos, mas que não completam de uma forma ou de outra essa lista, né? Ou seja, a gente vai ver não só a China desenvolvendo ali na década de 60 sua bomba atômica, mas a gente vai ver Israel, a gente vai ver a África do Sul comprando bombas nucleares, inclusive de Israel, a gente vai ver Índia, a gente vai ver Paquistão, mais recentemente a Coreia do Norte como uma potência nuclear. A gente não pode fazer uma ligação automática falando que a Coreia do Norte, por ter bombas atômicas, se torna uma potência mundial, né? Porque de uma forma ou de outra ela não tem ainda essa capacidade, não é? Mas, de uma forma ou de outra, o que a gente observa a partir dos anos 70 é uma desconcentração dos temas. E não à toa, mesmo na leitura de RI ou da geopolítica, a gente começa a partir da década de 70 de falar de novos temas, né? Terrorismo, novas guerras, guerras irregulares. A gente vai falar de cultura, de meio ambiente, ou seja, a gente tem uma abertura da agenda de segurança, também porque a gente tem esse mundo mais transnacionalizado, em que a gente tem uma abertura do sistema internacional para que esses temas, né, para que alguns países sejam de uma forma ou de outra potências em assuntos específicos e não grandes potências mundiais, né? Na década de 90, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos reconcentram de uma forma ou de outra
essa capacidade de controle do funcionamento do sistema internacional, mas a partir da crise de 2008 a gente acaba tendo, a partir disso, essa nova existência, né, de diferentes países, né? Geralmente a gente fala aí de China, Rússia, Estados Unidos, mas a gente pode falar também, né, da revisão daquilo que a União Europeia faz, também da União Africana, do Brasil, mas também, por exemplo, de Israel, né? E aí que a ideia de presença extra-regional pode nos ajudar a entender esse movimento, né? Porque geralmente quando a gente aborda relações internacionais, geopolítica e por aí vai, a gente fala em termos de intervenção ou não intervenção em assuntos internos, né? Então a gente fala, nossa, que coisa ruim, né? Intervir na campanha política de outro país, ou enfim, invadir um outro território, né? Só que esses casos são casos, de uma forma ou de outra, mais extremos, né? Ou seja, quando há uma ação política direta de um país nos assuntos internos do outro. Existem formas indiretas. E essas formas indiretas envolvem essa presença extra-regional, tá? Em termos geopolíticos, geralmente essa presença extra-regional é trabalhada em termos de bases militares, né? Ou seja, onde que um país está militarmente instalado ao redor do mundo, em vários continentes, enfim, de diferentes maneiras, por vias militares, né? E essa é a tensão, hoje em dia, dos Estados Unidos com a China. Porque o papel que os Estados Unidos têm cumprido no Pacífico nas últimas décadas é mais de potência naval do que de potência terrestre. Então você tem uma situação em que isso se torna uma questão, né? Com os projetos chineses, inclusive, de transporte comercial marítimo que passa por essas regiões. Passa não só pelo Estreito de Taiwan, mas por outras regiões ali que antes estavam sob controle dos Estados Unidos. Controle, não domínio, né? Ou seja, os Estados Unidos meio que organizavam, mas eles não têm direito àquele território, né? É bem importante, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo específico sobre diferença entre domínio, controle, comando, enfim, que tem a ver com soberania, tá? Bom, qual que é o ponto aqui para a gente observar? Essa influência indireta, ela se dá também pela presença extra-regional, né? E aí, o conceito que a professora Claudete trabalha parece ser muito interessante, né? Porque ajuda a gente a observar as coisas, de uma forma menos belicista, né? Ou seja, a gente não vai traduzir isso apenas em termos bélicos ou militares, mas de forma mais complexa, não é? Não é, por exemplo, o governo chinês estar interferindo na política interna do Brasil, mas o fato de que existem muitas empresas chinesas aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, assim, delimitam espaços, né? Ou seja, elas limitam capacidades de ação dos países, do governo nacional, por exemplo, caso ele queira manter essas empresas aqui no nosso território, né? Ou seja, a gente tem que entender que o fato de que existe essa presença extra-regional também de outras formas, acaba de uma forma ou de outra tornando mais complexa a presença e a experiência histórica daquele país ao redor do mundo. Eu falei de Israel, por exemplo. Israel tem tido cada vez mais essa aproximação de ser uma presença extra-regional para além da região do Levante, né? Ou seja, Israel como provedor, né, como exportador, um país exportador de serviços de segurança, de serviços cyber, né, ou seja, de tecnologia, principalmente em segurança tecnológica, mas também em tecnologia militar, em tecnologia de segurança, em empresas de segurança privada, tem se tornado uma peça importante no tabuleiro das relações entre os países. Porque isso, inclusive, faz com que haja um lobby importante ligado a pessoas da área de segurança por parte de empresas privadas de Israel. E vocês percebem que isso, de uma forma ou de outra, torna a coisa mais complexa, né? Torna a coisa mais cinza, perdão. Não é nem tanto preto ou branco. Está ou não está, interfere ou não interfere. Ou seja, existem meios diferentes de um país estar presente em outras regiões do mundo ou em outros territórios, né? E por que a ideia de presença parece ser tão importante? Porque é literalmente isso, estar lá, né? Ter aquele elemento ali
né, muda a configuração espacial, mas também política, né, e, em termos aqui do canal, a configuração geopolítica das opções que esses países têm. Né? Esse aspecto ele parece ser bem interessante para a gente entender como que Rússia e China têm adotado práticas de presença extra-regional, por exemplo, ou a Índia também, sem contrapor diretamente os Estados Unidos ou países europeus. Porque de uma forma ou de outra, eles se especializaram em tipos específicos de produtos ou serviços para exportação. A Rússia também é um país muito importante na exportação de produtos da área militar. A China, mais recentemente, como anda pesquisando meu colega Matheus Lemos Parente, no mestrado aqui da Unicamp, Geografia, também orientando a professora Claudete, a China, mais recentemente, tem se tornado provedora de bens comuns. O que isso significa dizer? Provedora de infraestrutura, provedora de financiamento, provedora de máscaras, de hospitais, de serviços hospitalares, de serviços de telecomunicação, de linhas de 5G e por aí vai. Né? Ou seja, não é uma competição direta com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão fazendo esse tipo de investimento ao redor do mundo. Por isso que talvez a gente possa entender a viagem da Nancy Pelosi em termos menos bélicos e mais de, o termo que está sendo usado nos Estados Unidos, rivalidade estratégica. Né? Se trata dos Estados Unidos, então olhar para dentro e ver se eles têm capacidade de competir com a China nos setores em que a China está investindo. Ou se essa não vai ser uma opção adotada por parte dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas só para estabelecer essas coisas. Se vocês têm alguma dúvida, comentário, coloca aqui nos comentários, né? Fala aí pra gente o que vocês acharam. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscrevam. Enfim, a gente está muito animado para chegar aí nos 2.000 inscritos aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até semana que vem.